Naquela ocasião, o clube vivia uma crise financeira, também uma crise dentro de campo. Ele rompeu com os aliados políticos dele e, à época, ele foi destituído pelo Conselho Deliberativo. O Augusto Melo, na época, Vicente Matheus, foi quem sucedeu o Miguel Martins. O Augusto Melo, ele é o primeiro presidente da história do Corinthians a sofrer um impeachment por meio de votação dos sócios, de Assembleia Geral dos Sócios. Isso nunca havia acontecido. E Augusto Melo, portanto, entra para a história desta maneira. Falando de números, rapidamente, quero destacar aqui que a derrota do Augusto Melo nas urnas, neste sábado, para o impeachment dele definitivo, foi maior do que a vitória dele para a eleição do cargo de presidente do Corinthians. Tá? Quando ele foi eleito, a gente teve um pleito com 4.335 votos. O Augusto Melo, na ocasião, recebeu 63,9% dos votos válidos. Né? Ele recebeu 2.771 votos naquela ocasião. 63,9%. Neste sábado, ele foi destituído com 69,3%. Então, ele foi eleito com 63,9% e foi destituído com 69,3%. 1.413 votos a favor da destituição dele. Curiosidade, 1.413 votos. Foi exatamente o número de votos que recebeu André Negão, o adversário dele, na eleição anterior. A gente teve, portanto, dessa vez, 1.413 votos a favor do impeachment de Augusto Melo, 620 votos a favor do retorno do Augusto Melo, estou falando de 30,4%, 2 votos em branco, 2 votos em nulo. Aliás, o que faz alguém ir até o Parque São Jorge nesse sábado e votar em branco e votar nulo? Sinceramente, difícil de compreender. Mas é uma derrota cachapante, uma diferença jamais vista na história do Corinthians, mesmo em época... Jamais vista não, em época de eleição a gente chegou a ver, na época do primeiro mandato, né, do André Sanches ali e tudo mais, nem lembro a porcentagem, mas também foi de lavada. Mas enfim, dessa vez bateu quase 70%. Chama muito a minha atenção que 620 pessoas votaram pelo retorno do Augusto Melo. Mas o que dá para explicar isso? O Augusto Melo, ele eleito, ele distribuiu o cargo para 300 assessores. Eram 300 assessores. Então ele tinha um apoio forte dessas pessoas que tinham ali as suas vantagens, que tinham ali os seus benefícios. E durante essa campanha para retornar à presidência, eu tenho informação de que o Augusto avisou muitas dessas pessoas de que se ele voltasse, essas pessoas voltariam a ter os seus cargos. E não estou falando só de assessores, vários e vários outros cargos, pontos importantes da diretoria. Havia promessa, então olha, se eu voltar você vem comigo, você fica nessa diretoria, você vira isso, você vira assessor, você retorna ao cargo que você estava, você ganha um cargo que você não tinha. O Augusto fez ali diversas promessas políticas. Então, se você pegar o número de pessoas que ele teve há um tempo atrás de apoio no conselho, como estava o apoio dele dentro do conselho recentemente, com esses associados que têm interesse em alguma coisa, ou que, enfim, de alguma maneira acreditavam nele, de alguma maneira, dá realmente um número aproximado. Mas me chama a atenção, depois de tudo que já foi exposto pela imprensa, pela polícia, pelo Ministério Público, pela Justiça, 620 pessoas ainda acreditarem num universo aí de pouco mais de 2.000 votos, eu ainda entendo que, de fato, precisa haver uma ruptura, uma reforma do estatuto, uma participação maior de quem está do lado de fora. Para mim, o futebol deveria ser separado de fato do Parque São Jorge, porque 620 pessoas ainda acreditarem que o ideal era o retorno do Augusto Melo é realmente um número que me chama a atenção. Mas, de qualquer maneira, a derrota foi muito impactante. A derrota do Augusto Melo, como eu disse, foi maior até do que a vitória dele em cima do André Negão, que já era ali um momento de êxtase para muita gente, de uma ruptura forte, emblemática, né? Enfim, de um número de votos bem considerável, que chamou a atenção à época e tudo mais. E mesmo assim, a derrota dele de hoje foi ainda superior, aliás, bem superior. E, como eu disse, é o primeiro presidente da história do Corinthians
a ser destituído não só pelo Conselho Deliberativo, mas também pela Assembleia dos Sócios. O que mais que nós temos para falar? Como ele não renunciou, ele sofreu impeachment, a partir de agora ele fica 10 anos, por 10 anos, período de 10 anos, inelegível. Não pode concorrer a nenhum tipo de eleição dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. E tem uma coisa importante, o Augusto Melo ele ainda pode ser suspenso temporariamente por causa do caso que ele está respondendo na comissão de ética devido àquela invasão do dia 31 de maio, aquela coisa patética que aconteceu no dia 31. Então ele ainda pode ficar suspenso, isso que significa que ele pode ser impedido de frequentar o Parque São Jorge. Hoje, por exemplo, a gente teve lá o Claudinei Alves, ex-diretor das categorias de base, por exemplo, não pôde entrar, assim como o Valmir Costa não pôde entrar e foram ali filmados e flagrados ali na porta do Parque São Jorge e não puderam entrar. O que isso significa? O Augusto Melo está entre aquelas pessoas que também podem sofrer essa punição, mesmo que temporária, até que o caso seja julgado, ou pelo menos por um período de 60 dias. Então, além de destituído, agora ele fica 10 anos inelegível, muito brevemente ele pode ser suspenso, proibido de frequentar o Parque São Jorge. E que mais? É bom lembrar que ele ainda é um associado e lá na comissão de ética tem pelo menos 6 casos que ele vai ter que se defender dentro da comissão de ética, casos completamente distintos sobre cartão corporativo e os números e as contas do Corinthians. Tem caso ali sobre a invasão do dia 31 de maio, caso de vazamento e subtração, mais do que vazamento, subtração de documentos. Enfim, tem 6 casos lá para ele responder. Isso significa que esses casos avançando, ele aparecendo para se defender, esses casos ainda devem ser levados ao Conselho Deliberativo para votação no plenário e Augusto Melo corre risco de ser expulso do Corinthians. Sim, Augusto Melo está destituído, mas os casos dele terão seguimento dentro do Conselho Deliberativo, Comissão de Ética e Conselho Deliberativo. Então, além de ser destituído, além de ficar 10 anos inelegível, ele ainda tem a possibilidade de ficar suspenso temporariamente da permissão de frequentar o Parque São Jorge e pode vir a ser expulso e aí definitivamente deixar de ser associado do Esporte Clube Corinthians Paulista. Informações importantes para vocês entenderem o que temos agora. Eleição indireta. A eleição indireta, lembrando, ela não vale apenas para candidatos que são membros do Conselho Deliberativo, como muita gente imagina. Para explicar para vocês, aquilo que as pessoas... aqueles pré-requisitos para qualquer um se candidatar à presidência do clube em época normal de eleição, eles passam a valer, eles valem agora para essa eleição indireta. O que é dentro do conselho? Os votantes, só os atuais conselheiros, membros do Conselho Deliberativo, terão autorização, permissão para votar, exercer o direito do voto. Os sócios não participarão, mas os candidatos não. Então, quem cumpre aqueles pré-requisitos para uma candidatura, o que é isso? O cara tem que ter X anos, se eu não me engano, 5 anos. 5 anos não, né? Ele tem que ter no mínimo 5 anos no clube para ter direito a voto. Mas mais do que isso, ele tem que ter cumprido 2 mandatos no Conselho Deliberativo, como conselheiro. Tem que ter sido conselheiro por 2 vezes. É isso, simples assim. E aí ele pode se candidatar. Então, ele não precisa estar dentro do conselho atualmente. Se o cara for sócio do Corinthians, apenas um sócio comum, mas ter esses pré-requisitos estabelecidos, ele pode se candidatar à presidência. Romeu Tuma Júnior, atual presidente do Corinthians, o estatuto não define uma data, ele pode marcar isso para quando ele quiser. Mas a ideia dele, ele falou, o clube não aguenta mais, o clube precisa resolver isso quanto antes, para dar seguimento nas outras coisas e acabar com esse assunto. Ele deve marcar essa eleição indireta o mais breve possível. É bem capaz que nas próximas horas ou nos próximos dias ainda dessa semana, ele já marque uma data, e essa data deve ser algo em breve, algo rápido. A gente deve ter essa eleição indireta muito em breve acontecendo no Corinthians, e aí vamos ver quem serão os candidatos. Há uma mobilização para que haja um consenso de Osmar Stabile continuar como presidente do Corinthians até o final deste mandato, que se encerra em dezembro de 2026. Ele tem 2025 e tem 2026 inteiro, mais ou menos 1 ano e meio.
Para que ter uma guerra agora, para daqui a 1 ano e meio, outra guerra para eleição e tudo mais? Então, estão acontecendo muitas conversas no sentido de que o Corinthians precisa respirar, precisa de paz, precisa dar sequência em algum trabalho e todo mundo pensa na eleição só de 2026. Se isso vai se confirmar, a gente vai ter que continuar acompanhando, mas muita gente quer isso, muita gente entende que este é o caminho, tá? Então é isso, gente. Muito em breve a gente deve ter essa eleição indireta no Conselho. Muito em breve mesmo. A gente deve ter isso acontecendo. E aí vamos ver se Osmar Stabile vai ser candidato único ou se terão outros participando disso. Mas essa é a situação. A partir do momento que se encerrar essa eleição indireta, a reforma do Estatuto volta a ser prioridade total. Já foram feitas as propostas das chapas, das torcidas, texto já praticamente pronto. Eles estão fazendo algumas adaptações em cima do que já foi discutido e conversado, inclusive agora recentemente com esses últimos acontecimentos envolvendo Augusto Melo, até para precaver o clube de que isso aconteça novamente. Por exemplo, o cara que for indiciado muito provavelmente não vai poder mais ser presidente do Corinthians, como o Estatuto hoje permite. A invasão do que aconteceu no dia 31, como é que podem aquelas pessoas fazerem aquilo? Algumas coisas que aconteceram agora serviram para eles tomarem de exemplo, além daquilo que já estava sendo discutido e sendo proposto pelas chapas, por sócios e por torcedores organizados. Dito isso, nós teremos no Conselho votações de trechos dos textos para a reforma desse estatuto. Por exemplo, fiel torcedor. Tem muitas propostas diferentes sobre de que maneira o fiel torcedor vai poder participar dessa eleição, de como que vai ser a estrutura para isso. E isso vai ter que ser votado separadamente no Conselho, sendo aprovado. Itens mais sensíveis serão votados de maneira separada. E aí, então, eles vão ter a votação do texto final, completo do Estatuto, para ser colocado em vigor imediatamente. Isso entra imediatamente, mas ele não vai valer para a eleição de 2026. A eleição de 2026 vai acontecer nos termos atuais. Apesar que o Estatuto vai ser votado, vai ser aprovado, vai passar a valer imediatamente, mas o próprio Estatuto vai deixar claro que a questão da eleição, das regras, das novas regras para a eleição, elas não valerão para 2026 e sim só para outra eleição. Isso é uma informação importante. E olha, sinceramente, na história sobre o consenso do Osmar Stabile, eu acho que é por aí o caminho. O Corinthians está negociando name rights, o Corinthians está negociando novo contrato de estacionamento, o Corinthians colocou a biometria facial, renovou o contrato do Yuri, que mais? Está negociando os direitos de TV que virão a partir de 2029. O clube acabou de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, um clássico há 3 dias atrás dentro da casa do Palmeiras, um grupo de futebol unido, um Dorival agora com mais calma, mais paciência e agora sabendo quem é o presidente do Corinthians, pelo menos por enquanto, até essa eleição indireta. As coisas de fato precisam se acalmar, as coisas estão acontecendo e me parece que de fato o caminho é esse, pelo menos até o final de 2026, e aí o Corinthians deve ter novas eleições para decidir o que faz da vida. Uma coisa importante, nós vimos quanto o Augusto Melo lutou para derrubar o indiciamento dele, para derrubar a votação do impeachment por diversas vezes, essa votação agora na Assembleia Geral, e isso infelizmente não deve acabar. Essas petições, essas lutas, essas ações na Justiça, elas tendem a continuar, porque assim que acabou a votação da Assembleia Geral, chegou uma nota da defesa do Augusto Melo, abre aspas, o presidente Augusto Melo vai contestar as irregularidades da votação deste sábado. Ele acredita que tem irregularidade, não é que ela existe, é que ele acredita nisso. Tomando as medidas cabíveis pelas vias adequadas. Entre os absurdos ocorridos neste sábado está a condução da votação por pessoas que estão em campanha contra Augusto Melo. Ele reclama que pessoas que são contra ele estão na condução do processo, mas enfim, isso não quer dizer absolutamente nada, sem isenção para desempenhar essa função. Na verdade, não existe isenção, ou com isenção ou sem isenção, que pense o presidente do Conselho neste momento, porque é resultado da urna, ponto final. O presidente do Conselho ele não tem nenhuma autonomia para nenhuma decisão sobre isso. Foi resultado de urna. Então, acho que estão confundindo as coisas. Mas vamos lá. Continuando a nota da defesa do Augusto Melo. A diretoria interina permitiu que entrassem no clube membros das organizadas que coagiram os votantes. Cara, isso aqui é inacreditável.
né? Nós temos aí as cenas das outras votações de impeachment, das votações, nem era de impeachment, mas antes mesmo, mas teve também a votação de impeachment no Conselho, quantas e quantas pessoas entraram e ali se coagiram, enquadraram, ameaçaram pessoas dentro do Parque São Jorge, assim. E o que não falta é imagem sobre isso, e as pessoas não eram sócias, e como que elas entraram lá, assim como no dia 31 de maio também. Enfim, isso aqui chega a ser cansativo, mas... Enfim, gente, ele diz que a apuração das urnas foi controlada pelos adversários do presidente. Na esfera judicial, todas as medidas estão sendo tomadas para provar a inocência de Augusto Melo em relação às acusações falsas que ansejam a condução de um inquérito nulo pela Polícia Civil. Bom, a Justiça, por enquanto, deixou claro que não pensa assim, que não concorda com isso. Ele tem todo o direito de se defender, vai continuar se defendendo, vai ter que se defender. O inquérito agora virou, de fato, uma ação judicial, acatada pela Justiça. Enfim, isso é um problema que ele vai ter que se resolver lá, mas, cara, se o Augusto Melo continuar entrando com ações, e pelo jeito vai continuar entrando com ações para anular agora a votação da Assembleia Geral, sinceramente, melhor eu nem dar minha opinião sobre isso, porque chega a ser cansativo, chato. Bom, gente, é isso, o cenário está posto, essa é a situação. O dia 9 de agosto de 2025 vai ficar para sempre na história do Corinthians. Diversos acontecimentos, Augusto Melo completamente isolado na quadra do Parque São Jorge, uma eventual esperança de voltar ao cargo da presidência. Incrível como ele acreditou até o fim mesmo. Muita gente diz para mim que Augusto Melo é um cara que mente e acredita na própria mentira. Hoje isso me chamou a atenção, porque ele estava completamente isolado na quadra do Parque São Jorge, esperando uma votação que obviamente não veio. Já era tendência, ele foi embora pelos fundos antes do final da votação, teve que ir com o apoio de aliados, furaram os pneus dele, enfim, uma cena triste, lamentável, que não deveria acontecer, mas que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu, e eu estou me referindo ao resultado das urnas, porque o Corinthians precisa parar de sangrar. Imaginar o retorno do Augusto Melo, um cara indiciado, denunciado por ter se associado a facções criminosas, por ter furtado o Corinthians, por ter participado de lavagem de dinheiro, segundo as denúncias da polícia e do Ministério Público. Esse cara voltar à presidência do Corinthians, sendo que o clube acaba de solicitar para ser assistente de acusação de tudo isso que a gente está falando aqui, com tantos indícios que nós também já mostramos e evidenciamos, com a possibilidade de patrocinadores debandarem do Corinthians, do próprio contrato do Memphis Depay ser rescindido por causa disso. Cara, seria assim um desastre você reformular a diretoria toda de novo e ter ali, de repente, o resgate e o retorno de pessoas que cometeram atos assim absurdos durante a gestão do Augusto Melo. Cara, então assim, de fato não dava para imaginar um clube sobrevivendo e caminhando com o retorno dele à presidência do Corinthians. E aí, eu quero destacar aqui alguns pontos. Eu tenho visto muita gente falando que hoje é um dia triste na história do Corinthians, né? É um dia triste na história do Corinthians e tudo mais, é lamentável o que está acontecendo, e eu discordo profundamente disso. O Augusto Melo, sem nenhuma dúvida, na minha opinião, é o pior presidente da história do Corinthians. O cara que ficou cerca de 1 ano e meio no cargo, 1 ano e meio. E nunca na história nós vimos o Corinthians, pelo menos eu, não tenho nenhum conhecimento do Corinthians ter sido gerido de uma maneira tão amadora por alguém tão incapaz para exercer o cargo, a atividade de presidência do Corinthians, incapaz de todas as maneiras, uma inabilidade política, uma inabilidade também profissional, uma dificuldade gigantesca de entender o meio corporativo, o meio do futebol, um cara que tinha dificuldade inclusive de se manifestar, né? De verbalizar o que pensa, de escrever, um cara que acreditou em situações absurdas e obscuras e estranhas que aconteceram dentro do Parque São Jorge, que fez contratos, que assinou aditivos assim surreais,
dentro do Corinthians, que se aproximou de pessoas também estranhas, suspeitas. Um cara que deu esperança para muita gente, mas que, enfim, nunca mereceu todo esse depósito de confiança e esperança em cima dele. Em um ano e meio, os números do balanço mostram que, além dos contratos absurdos que nós vimos, além de tudo que ele falou, disse, se manifestou nesse um ano e meio, contratos que eu te falo não só da VaideBet, permuta de colchão, contrato da empresa de segurança, enfim, tantos e tantos outros. O número de jogadores que foram contratados e trazidos para as categorias de base. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians, tá bom? O Corinthians que não vai ter o Carrilho aí por algum tempo, lesionado, o Breno Bidon deve ganhar chance aí com o técnico Dorival Júnior. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço. E vai, Corinthians!